A gente fala muito de presidente, ministro, senado, deputado, mas você já percebeu que o político mais próximo de você, na realidade, é o vereador? Eu sou José Lázaro, estamos aqui no estúdio do CMC Podcast na Câmara Municipal de Curitiba e hoje a gente vai fazer você, de uma vez por todas, entender o que faz um vereador, o que ele pode e o que ele também não pode fazer. Em outubro tem eleições para a gente escolher os novos vereadores. Foi divulgada hoje uma nova pesquisa sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Curitiba. A eleição para eleger os vereadores da capital está chegando. Eu estou bem feliz com esse episódio sobre o que faz um vereador, porque eu consegui, a Câmara, a comunicação conseguiu reunir o Olimpo dos diretores que cuidam da parte política, não da administrativa, aqui no estúdio para explicar para vocês, população, o que faz um vereador. Isabela, seu nome, quem é você no organograma da Câmara de Curitiba? Bom, meu nome é Isabela Marchiorato, eu estou atualmente na diretoria de processo legislativo. Que a gente chama de DEPROLE carinhosamente, e o DEPROLE na estrutura política é quem manda mais, é isso? Eu não digo quem manda mais, é quem organiza todo o processo legislativo da casa, né? Desde o início até o final dele. É o que faz, vamos dizer assim, é o fio condutor, que faz a comunicação entre as diversas diretorias que cuidam de cada pedacinho do processo. Vocês vão conhecer a Isa, quem vê no YouTube as sessões plenárias, porque ela está sempre atrás do presidente, atrás da mesa, sussurrando no ouvido dos vereadores o que eles têm e o que eles não têm que fazer. Essa é a Isa. Mas quando as coisas chegam no plenário, elas já foram amaciadas pelas comissões. Jussana Marques, quem é você no organograma da Câmara de Curitiba e o que fazem as comissões? Bom, eu estou na diretoria de apoio às comissões. O nome já diz tudo, apoia todas as comissões da casa, né? A gente tem as comissões permanentes, as comissões temporárias. Então, a gente dá todo o apoio procedimental, às vezes técnico, né? Para as comissões, né? Para os vereadores das comissões. Vocês acompanham as sessões e vem a Isa atrás da mesa? Vocês acompanham o ao vivo das comissões? Jussana também está lá, sempre no fundo, lidando coisas, andando de um lado para o outro, repegando documento. Fugindo da câmera. Ali pelo menos dá, né? No plenário não dá para fugir da câmera. Mas tem uma pessoa que vocês não veem, a não ser que tenha uma crise muito grande na Câmara, que é o Tadal, diretor do jurídico. Se apresenta. Quem é você, Ricardo Tadal, no organograma da Câmara Municipal de Vereadores? Bom, atualmente eu respondo pela chefia da Procuradoria, né? Procuradoria, nós somos os chatos da casa, né? O pessoal que geralmente fica responsável por dizer ou não. Mas a gente exerce a advocacia pública aqui dentro do Poder Legislativo, né? Então, toda a parte de representação judicial e extrajudicial da Câmara, quando necessária, é feita via Procuradoria. A assessoria e a consultoria jurídica também é incumbência nossa, né? E somos um dos poucos órgãos da casa que trabalham com os dois processos, né? Tanto na parte administrativa da casa, quanto na parte legislativa. Se você que está vendo a gente não sabe de cor o que faz um vereador, não se assuste, porque isso é muito comum. A gente vai fazer uma rodada agora de histórias aqui. Eu quero puxar a rodada para dar o tom. Minha mãe tem 81 anos. Eu sou jornalista aqui na Câmara, concursada há 15. Ela ainda me liga toda vez que o Maia faz uma sessão longa lá no Congresso. Filha, você está trabalhando até essa hora. Aí teve a ocupação da Assembleia agora lá no Centro Cívico. Toma cuidado para não se machucar. Eu falei, não, mas não é bem assim. Eu estou trabalhando na Câmara de Vereadores, aqui no centro de Curitiba, do lado da Praça Eufrásio Correia. É outro poder, é outro nível, mas ela vai até onde a consciência dela consegue entender o que a gente faz. Vocês têm histórias assim, de terem que explicar para alguém na rua, em casa, em algum lugar, o que é a Câmara, o que fazem os vereadores? Eu vou seguir a mesma ordem da abertura. Isa, você tem alguma história dessas? Eu acho assim que todo servidor, né, escuta isso assim, sempre quando perguntam, onde você trabalha? A gente fala, eu trabalho na Câmara. Ele fala assim, na prefeitura, né? Você fala, não, é na Câmara. Não, na prefeitura. Como é que é trabalhar junto com o prefeito? Eu falei, eu não trabalho com o prefeito, eu não sei. Então isso a gente escuta muito, assim, é direto isso. Tadal? Acho que essa é a confusão mais recorrente, assim, né? A população realmente não tem muito esse domínio, né, dos órgãos, né? Também, né? Uma das vezes, quando fala, né? Qual que é a tua profissão? Eu sou procuradora da Câmara, né? E no nosso caso é pior, né? Porque o procurador pode ser tanto do Ministério Público quanto, né, advogado.
E aí as perguntas são variadas, né? Sempre nesse sentido. Não, mas e o deputado fulano, como é que tá? Conhece? Tem contato com... Conhece fulano? Eles confundem muito, no nosso caso também, a defesa do parlamentar e a defesa da instituição, né? Nós somos advogados da instituição, né? Então, às vezes tem algum, né, história, por exemplo, um PEG, né, um processo disciplinar. Você que está fazendo a defesa do vereador tal, né? Ele fala, não, né? O advogado, ele tem advogado dele. A gente faz a defesa da casa. Então, esse tipo de confusão realmente é muito recorrente. Vai, Ju, quantas confusões você já desfez nessa vida na Câmara Municipal? Realmente, a Câmara é pouco vista, pouco lembrada, né? Então, sempre me perguntam, como que está o tribunal? Não é no tribunal, trabalho na Câmara. Então você conhece o deputado tal? Não, lá são vereadores, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa... realmente elucidar para as pessoas, né? O que é a Câmara, onde fica a Câmara, né? Que fica separada aqui de todos os outros poderes que ficam ali no centro cívico, sabe? Então, até a localização geográfica da Câmara, né? A gente tem que explicar. Bom, a gente preparou um vídeo, a gente está nesse esforço de convencer você que está ouvindo a gente a entender o que faz um vereador. E pela primeira vez a gente tentou tabular tudo que eles podem fazer numa lista. A gente preparou um VT com essa lista de 36 funções de um vereador, segundo o regimento, lei orgânica e todas as normas que a gente tem à disposição. Pode soltar o VT. Os vereadores de Curitiba são representantes eleitos pelo povo que atuam na Câmara Municipal. Eles fazem parte do poder legislativo da cidade, têm as funções de legislar, fiscalizar e controlar o município. Em linhas gerais, são representantes da população curitibana. Em Curitiba, são eleitos 38 vereadores, que é proporcional ao tamanho da cidade, com quase 1.800.000 pessoas. Como representantes, eles devem buscar meios para resolver os problemas da cidade e melhorar a vida dos cidadãos. Suas ações são previstas na Lei Orgânica do município, uma espécie de constituição da cidade, e no regimento interno da casa. Por isso, preparamos uma lista com 36 funções dos vereadores. Na Câmara Municipal, a função mais conhecida dos vereadores é de deliberar sobre projetos de lei de competência do município, matérias financeiras, urbanística e outras a respeito dos servidores municipais, serviços e órgãos da administração passam pela análise, sugestão e votação dos vereadores, do plano plurianual ao plano diretor, dos planos de carreira às leis orçamentárias. Cabe a eles decidir sobre a legalidade e a pertinência dos projetos de lei. Legislar não é a única função dos vereadores. Eles também precisam fiscalizar a prefeitura e demais órgãos ligados a ela, evitando que extrapolem os limites da lei e garantindo que cumpram o plano de metas do governo municipal. Para isso, dentre outras funções, eles podem encaminhar pedidos de informação e pedir esclarecimentos a secretários e titulares de órgãos municipais. E a cada legislatura, eles ainda precisam julgar as contas do prefeito. Cabe aos vereadores fiscalizar e controlar a própria Câmara, preservando a sua competência legislativa diante do Executivo. Eles podem criar comissões de inquérito quando necessário e julgar os vereadores em casos específicos. Fixar o salário, o subsídio dos vereadores em cada legislatura, além de atualizar, elaborar e votar o regimento interno, que é o que regulamenta as atividades da Casa. Ou seja, eles podem atualizar e redefinir as regras da própria Câmara. Outras funções dos vereadores e que talvez sejam menos conhecidas dos cidadãos dizem respeito às sugestões, requerimentos e indicações de ações, que são de competências do prefeito ou de algum outro órgão municipal. Cabe a eles indicar a criação de um conselho municipal ou a abertura de novas vagas em secretarias, por exemplo, e apresentar requerimentos de serviços, obras e benfeitorias, ou seja, solicitar à prefeitura que execute uma lombada ou que reforme uma unidade de saúde do seu bairro. Os parlamentares também podem conceder declarações de utilidade pública às organizações da sociedade civil para que se tornem elegíveis para atuar junto ao Poder Executivo, e ainda declarar apoio ou contrariedade a respeito de assuntos e ações do interesse público por meio de moções de protesto ou de apoio. Manter o debate também é outra atividade importante dos vereadores, seja com a sociedade em geral ou com os representantes das secretarias municipais, por meio de tribunas livres e audiências públicas. Eles podem convocar secretários, autoridades locais e convocar audiências de prestação de contas das secretarias municipais. Outra forma de consultar a população é por meio dos plebiscitos, inclusive durante as eleições municipais, e autorizar referendos. A lista de funções ainda contém atos de posse e de destituição de cargo do prefeito, do vice e da mesa diretora da Câmara. Uma curiosidade é que, em caso de ausência do país, do prefeito e do vice, o presidente da Câmara assume a função de prefeito.
O vídeo ficou longo, eu acho que é o maior VT que a gente já fez aqui para o CMC Podcast, mas é porque o vereador pode fazer muita coisa, ele não faz só projeto de lei. Apesar desse ser o senso comum, a gente tem que lidar com esse senso comum e tentar explicar para vocês as diferenças. Jussana, por que você acha que a população em geral acha que o vereador só faz projeto de lei? É culpa de quem? Bom, eu não acho que que eles pensam que faz só projeto de lei, eles pensam pior, que eles fazem só dão nome para a rua, né, e prestam homenagem. Mas eu acho que faz parte justamente até esse trabalho que a comunicação está fazendo, e hoje em dia, né, com rede social, eu digo, você acessa mais gente de uma maneira mais, às vezes, descontraída, né? Porque também isso não é algo que se explique na escola, né? Falta realmente essa base. Eu mesma não sabia, né? Na escola, você vai saber mais para frente. E hoje, voltando, né, a esse trabalho da comunicação, eu acho que tá muito mais fácil. Eu acho que é um caminho que a gente vai trilhando, né? Para trazer essa educação política para as pessoas, né, para a população em geral. Se a gente parar na rua e perguntar, Jussana, por que o vereador só faz projeto de lei? Você vai dizer, não, ele faz isso e mais o quê? O que você acha que as pessoas têm que guardar? Projeto de lei e mais alguma coisa? Na verdade, a gente foca muito, né, na fiscalização, que no final das contas, eu acho que é o primordial, né, é o mais importante, porque lei tem bastante, né, tanto que às vezes às vezes a gente tem muito projeto de lei, às vezes tratando das mesmas coisas ou mudando um detalhe ou outro, né? E a gente mesmo não tem nem conhecimento de todas as leis, nem municipais, nem de um ano a gente consegue ter, né? Lembrar de tanta coisa aprovada em um ano. Então, os vereadores também têm essa função de fiscalizar, que acaba sendo... é a mais importante, e eu acho que tem que ser mais disseminada aí, né, para a população. Tadao, por que você acha que as pessoas acham que o vereador só faz projeto de lei? E se fosse para guardar na cabeça delas uma coisa a mais além disso, o que você acha que a gente deveria falar? A Jussana acha que é fiscalização, você pode ter uma opinião diferente. Eu entendo que é natural a população ter... vamos chamar de senso comum de que, né, os vereadores fazem lei. A gente está no poder legislativo, né? Eu puxando agora a sardinha para o meu lado, né? Dentro do direito, a gente entende a administração pública ou a administração como um todo, o Estado, dividido em funções típicas. E a função típica do poder legislativo, de fato, é fazer as leis, né? Ao executivo cabe aplicar as leis, né? Executar as leis, e ao judiciário julgar, né, nos casos de eventual conflito, a validade ou não daquela norma, a aplicação ou não daquela norma. Então, eu não vejo com espanto o cidadão comum, né, ter essa noção de que, não, o vereador faz leis, né? Agora, o que eu acho, né, na minha visão, claro, a fiscalização com certeza é importantíssima, mas na minha concepção, de fato, assim, o que eu acho fantástico no Poder Legislativo é a representação. É isso, né? Então é aqui que a gente vai discutir a cidade, né? E a pluralidade que se reflete aqui, que é um reflexo da sociedade, né? Então, os vereadores de todas as matizes políticas, ideológicas, de tipo direita, de atuação, de esquerda, independente de ser um vereador de bairro ou ser um vereador de uma determinada pauta, né? O legal é isso. Eu vou ter todo mundo aqui, né, discutindo os problemas da cidade. Então, eu acho que esse papel deliberativo que a Câmara exerce, que os vereadores exercem, trazendo a representação e essa pluralidade que a gente vê na sociedade, é o que eu acho de mais legal, né? Inclusive em trabalhar aqui no Poder Legislativo. É uma experiência única. Isa, a pergunta é a mesma. Para mim, assim, sempre ficou muito claro, indo na linha, assim, do Tadao ali também, na questão, assim, que eu falo do assessoramento. Sabe? Tem a fiscalização, mas a questão do assessoramento do Poder Executivo, porque o vereador é aquele que está ali juntinho com a população, ele está no dia a dia, ele sofre as mesmas demandas da população, é o que a gente costuma dizer, né? Todo mundo vive no município, ninguém vive no estado, ninguém vive na federação, e o vereador é a figura mais próxima para dizer, olha, o problema aqui, realmente, isso aqui está causando alguma situação desagradável ali para a população, não está ajudando, nós podemos fazer isso. Tanto que o vereador, ele não
faz só o projeto de lei de acordo com a competência dele, né? Ele pode fazer sugestões, indicações para o prefeito, dizer, olha, não é minha competência, mas eu estou vivenciando isso aqui na prática, eu estou vendo que isso aqui é necessário. Então, prefeito, olha, preciso que você dê uma olhadinha nisso aqui, né? Então, eu acho que essa questão do assessoramento, o prefeito é um vereador, né? Nós temos os 38, eles estão distribuídos, então é como se fosse os olhos, né? Até do executivo para dizer, nós precisamos disso. Não ver isso assim como uma separação tão rígida. Você acha que é um pouco injusto, então, criar esses rankings de vereador por produção de projeto, de requerimento? Para mim, não faz sentido nenhum. Sabe? Porque, às vezes, você faz, assim, muitos requerimentos e a gente já viu, né? Vários requerimentos sobre o mesmo assunto. Você está o quê? Você está sobrecarregando o executivo e não deixando ele trabalhar muitas vezes. Então, assim, você precisa fazer esses requerimentos, você precisa pedir informação para o executivo, sim, mas de uma forma, assim, de... resolver o problema, não mostrar que a produção, eu produzi, como até a Jussana falou, às vezes nós temos muitos projetos no mesmo assunto, então você acaba assim engessando, né, a tramitação e que outras coisas possam ser feitas pelo legislativo. Eu tenho esse posicionamento. Eu também, se me permitir à vontade. complementar. Não, eu também acho, até o poder fiscalizatório que eu digo, né, dos vereadores, é também nesse sentido. Exatamente, o executivo tem aplicado os recursos, mas aqui não está funcionando tão bem, né? Então, os vereadores, além de realmente ter esse papel de assessorar ou de comunicar, né? Quer dizer, tem um acesso mais fácil à prefeitura do que, obviamente, a população. Então, esse é um assessoramento, ao mesmo tempo fiscalizatório, sabe? Uma parceria mesmo, uma parceria, um porta-voz, exatamente. Né? Olha, um porta-voz da população. Exatamente. Eu vou falar o que a população está pedindo, né? Exatamente. Tadal. Veja bem, a gente está conversando aqui sobre o que faz um vereador, né? Muitas vezes a gente vai conseguir entender o que faz um vereador falando daquilo que ele não pode fazer. E a Câmara hoje, ela tem muitas estruturas internas para ajudar os projetos, os requerimentos, as indicações a serem melhores, a serem adequadas e a cumprirem essas expectativas que vocês disseram que a população tem com elas. Vamos tentar mostrar para as pessoas qual que é o caminho das coisas aqui dentro, eu acho, para que elas entendam como o vereador não pode fazer o que ele quer, coisa que sai da ideia dele de manhã. Acordei e tive uma ideia. Não, você vai ter um monte de coisas para cumprir. E nessa escadinha, nessa corrida de obstáculos, já que a gente está em clima de Olimpíada, o primeiro obstáculo, digamos, a primeira coisa que ele tem que superar para chegar ao plenário com a Isa e chegar nas comissões com a Jussana é uma instrução técnica da Procuradoria Jurídica. Sou um vereador, tive uma ideia, converti ela em um projeto de lei, fiz o protocolo, cai lá no jurídico. Como que é essa instrução? O que vocês observam, Tadal? O que vocês olham para dizer, não, isso aqui tá legal, isso aqui tem que arrumar? Bom, vamos lá então, né? Já que é clima de Olimpíadas, primeira coisa, né? A Projuris não é árbitro, né? A gente está muito mais para, digamos, um comentarista esportivo, né? Que vai fazer algumas observações quanto ao projeto executado do que realmente julgar, não, isso tá ok ou não tá, né? Então, a primeira questão, acho que é importante esclarecer isso, né? Não necessariamente, né? Dentro do processo legislativo previsto na Constituição, há essa fase, tá? Então, ele não é propriamente uma fase do processo legislativo previsto constitucionalmente. Há câmaras que contam com uma estrutura como a nossa, que faz esse trabalho prévio às comissões, e há câmaras que não têm essa estrutura, né? Sai do gabinete e vai direto para a discussão das comissões, tá? O que é o papel da Procuradoria nessa fase, nessa pré-fase, digamos, né? Antes de ir para as comissões, perdão, né? Os vereadores, né? Quer dizer, a democracia, né? A forma que a gente elege os nossos representantes hoje, né? Como a gente comentou, ela visa a pluralidade. Então, assim, eu não exijo do meu vereador que ele tenha conhecimento jurídico, e nem devo, né? Exatamente para garantir essa pluralidade. Você que é candidato e está ouvindo a gente, fica tranquilo, a gente vai te ajudar quando você for eleito. Assim, né? Então, muitas das vezes, o vereador não tem, né? Ainda que tenha a assessoria própria dele, assessoria jurídica, né? E mesmo a assessoria jurídica dele, às vezes não tem a formação específica, porque na faculdade, acho que nós três aqui somos formados em direitos, a gente não vê o processo legislativo na minúcia,
A gente vê muito, 1 ou 2 aulas de direito constitucional e olhe lá, né? Então, mesmo quem vem de fora, né, um advogado que vem de fora, ele não tem muito contato com essa matéria de processo legislativo. Então, o papel da Procuradoria nessa fase é isso, é suprir, né, essa eventual que a gente chama de assimetria de informação que existe, né, para que todos possam deliberar de forma igual, né, porque a gente, muitas das vezes também, né, quem está propondo o projeto, ele tem muito mais informação do que a Câmara. E a função das comissões é exatamente essa, fazer essa discussão e trazer um maior número de subsídios para que, né, se tenha uma discussão qualificada. Então, lá na Procuradoria, basicamente, a gente faz essa primeira análise, né, uma análise aí mais... a gente não entra no mérito da proposição legislativa, ou seja, a gente não vai dizer se ela é boa ou ruim, né, mas existem algumas regras que devem ser seguidas na elaboração de projeto de lei. A gente tem uma lei nacional, a Lei Complementar 95, que traz alguns requisitos a serem cumpridos para que um projeto de lei seja elaborado. Qual que eles mais descumprem, Tadal, que você tem que puxar a orelha dos vereadores? Veja, nessa parte formal, né? Então, às vezes, a gente tem a lei complementar, ela tem um dispositivo lá que diz, por exemplo, eu não posso ter 2 leis conflitantes, uma que permite e outra que não permita. Às vezes, a gente tem que fazer esses apontamentos, né? Vereadores querendo autorizar algo que é proibido. Isto, né? Tá. Isto na parte do que a gente chama de técnica legislativa, né? Aí a gente passa depois para uma análise que é uma análise jurídica, né? Então, a gente vai verificar se aquela proposição atende ao enquadramento que a Constituição dá, né, dentro da repartição primeiro federativa e dentro da repartição de poderes, executivo e legislativo, o que é permitido para cada um dos poderes, o que é permitido para cada um dos entes. Então, essa análise a Procuradoria faz também, né? É quando o vereador tenta fazer algo que só o prefeito pode. Isso, é o que a gente chama de constitucionalidade formal, né? Então, eu vou ver se quem está propondo pode propor, né? Se isso cabe ao município, ou seja, à Câmara, e não ao Estado ou eventualmente à União, né? E eventualmente também, dentro dessa constitucionalidade que a gente chama de formal, a gente verifica se o tipo de proposição é correto. Porque algumas matérias, elas dependem de um projeto de lei, por exemplo, de lei complementar, que o quórum de aprovação é maior. Porque, né, isso está previsto no nosso sistema constitucional. Então, essa análise a gente faz também. Se o vereador utilizou, né, o tipo de proposição correta para aquela matéria, né? Isso do ponto de vista formal, né? A gente analisa também a parte material, né? E aí, como falei, não entrando no mérito, mas há algumas matérias, por exemplo, que se veda, né? Que a Câmara venha a debater sobre isso pela questão da matéria mesmo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui disso tudo aqui para ficar mais compreensível, mais pedagógico, né? Digamos que que um vereador resolva propor uma pena que em Curitiba vai ter... um projeto de lei que em Curitiba vai ter pena de morte. Ok. Né? Eu tenho 2 problemas. Primeiro, né? Pena de morte é direito penal. Direito penal, só quem pode legislar é a União. Né? Essa é a primeira questão. Qual que é o outro problema? Né? A Constituição veda expressamente a pena de morte no Brasil. A própria União não pode legislar e... Né? É uma cláusula pétrea, ou seja, né? Nem por emenda constitucional eu posso instituir a pena de morte no Brasil. Né? Então, esse projeto a gente faria esse apontamento. Ó, primeiro, ainda que, né, fosse possível, primeiro a pena de morte, né, não é possível no Brasil como um todo, e ainda que fosse possível, o município não tem essa competência para instituir pena de morte. Né? Então, é um exemplo absurdo, mas assim, para ficar claro. Vamos ficar no exemplo absurdo do Tadal. Vamos lá. O vereador fez protocolo jurídico, como é orientativo, ele apontou tudo isso, mas chegou nas comissões essa batata quente e a gente vai ter que lidar com esse projeto primeiro naquela comissão pela qual passa tudo, que é a CCJ. Isso. Como que você acha que vai ser o debate desse projeto numa CCJ hipotética? Vai ser tranquilo? Bom, não, óbvio que não. Mas como o Tadal estava falando, né, o que é interessante aqui na Câmara essa tranquilidade, digamos, que os vereadores têm, de não necessitar até de uma assessoria jurídica, né? Tanto que tem alguns gabinetes que não têm assessor jurídico, os que têm acabam podendo, né, usar o jurídico para outras questões, porque o projeto já vem bem embasado ali pela nossa procuradoria, né, nesses termos aí, nesses aspectos de constitucionalidade, legalidade, regimental, de redação, né? Então, mesmo nesse caso absurdo, né, ia chegar na CCJ com essa instrução de jurídico,
eu acho que até, o que eu vou dizer, não ia ter muita discussão. Porque a tendência é que fosse arquivado, porque... né, Exatamente, porque já vem a parte legal, como a CCJ não adentra no mérito, né? Mas sim só nesses aspectos, como eu falei, legais, constitucionais e tal, não teria muito espaço para discussão, E sabe? ela tem esse superpoder que só ela pode arquivar projetos na Exatamente. Câmara de Curitiba. Então ela pode Exatamente. nem chega no plenário, né? Ela já mata ali a questão. Já mata ali, com todo esse embasamento ali que viria do jurídico, né? Não teria realmente espaço para muita discussão, arquivamento e... Digamos que esse projeto hipotético absurdo pegou uma composição não comum na CCJ, a discussão ficou rolando, venceu o prazo, porque tem um prazo, né? Cada comissão tem uns dias ali para fazer o debate. E como não teve parecer, teve que avançar. Foi para outras comissões temáticas. Quais são os mecanismos que as comissões têm para discutir um projeto de lei? Ela pode chamar uma audiência, pode pedir informação, pode mandar de volta para pró-júris? Como que funciona? O que vocês podem fazer para melhorar um projeto de lei? Pode, com certeza. As comissões podem propor emenda, podem fazer devolução ao autor, né? Nesse caso, talvez fosse mais devolver ao autor se passou na CCJ e foi em frente. Acho que qualquer outra comissão mandaria, né, fazer essa devolução ao autor para o autor ter, então, mais uma possibilidade ali, uma chance para tentar corrigir ou para ver, nesse caso que é tão absurdo, ele ia ver, não, realmente não tenho o que fazer, vou deixar aqui eu mesmo arquivar o projeto, sabe? Ou então, sim, né, saindo desse caso absurdo, poderia, sim, fazer audiência, convidar, né, trazer convidados para falar nas reuniões sobre o tema. Então, tem vários mecanismos aí, sim, pedido de informação, né, para a prefeitura ou outros órgãos até. Para quem acha que vereador não trabalha, esse ano até agora eu anotei aqui 59 sessões plenárias, que é o que a gente mais vê, né? Mas para que essas sessões acontecessem, teve 97 reuniões de comissão. Esse ano a gente já aprovou 176 projetos, mas foram 568 pareceres nas comissões. Então, tem muita discussão para que um projeto seja votado. Estão votando só 3 projetos naquele dia, mas para esses 3 projetos teve todo um trabalho, uma construção de instrução jurídica, debate na comissão, pedido de informação para a prefeitura, audiência pública. Então, a votação dele em plenário, né, Isa, é o fim de um longo caminho que esse projeto percorre aqui na Câmara. E quando chega em plenário, como que é, assim, viver esses momentos de votação? Como que é fazer a pauta? Como que é acompanhar a discussão? Quais são seus medos e alegrias quando tem um projeto sendo discutido? Como é uma sessão? A sessão plenária é uma caixinha de surpresa, né? A gente nunca sabe o que vai sair dali. Quem, né, regimentalmente, quem organiza a pauta é o presidente. Então, departamento ali de plenário, ele vai trazer todas as informações para o presidente daquele projeto. Vai dizer né, como que foi votado nas comissões, se os vereadores foram favoráveis àquele projeto nas comissões competentes. Ele vai ver assim, se houve audiência pública, esse é um projeto que foi muito debatido, não foi muito debatido, é um tema atual. Então, tudo isso assim, é analisado antes de um projeto ir à pauta, antes do presidente poder organizar essa pauta. E às vezes a gente acha assim, não, foi tranquilo nas comissões. Quantas vezes a gente já fez disso, assim, de olhar e dizer assim, hoje a sessão está super tranquila, vamos lá, né? Vai dar tudo certo, vai ser tranquilo. Surge né? um debate, assim, do nada, que você nem poderia esperar aquilo ali, assim, sabe? Que é o que o Tadeu disse, né? São pessoas diferentes convivendo no espaço, representando gente diferente. E também o que acontece? A população também fica sabendo muito, falta um pouco de educação, até política nisso, e dizer que esse debate maior, né, acontece nas comissões. Às vezes você vê assim, o projeto foi aprovado e ninguém discutiu nada. Como assim ninguém discutiu, né? Passou por muitas comissões antes, passou às vezes por audiência pública, Então ele já está fechadinho ali, ele está pronto para ser aprovado, então ele não precisa de uma discussão maior. Agora tem alguns que você vai ver assim, teve muita discussão nas comissões e eles não chegaram a um denominador comum ali. Então a discussão vai para
muito mais tempo. Ou então, vem um fato novo, a população aparece ali também no plenário e diz assim, olha, isso aqui não pode ser votado desse jeito porque vai ocasionar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daí o vereador começa a discutir, vão começar a trazer, né, a oposição, a base, tudo, começam a trazer os argumentos para ver se realmente aquilo ali é algo benéfico ou não. Então, a sessão sempre é uma caixinha de surpresa, a gente nunca vai saber o que pode acontecer. A votação dos projetos de lei, ela é uma parte da sessão, né? Para quem não está acostumado. Sim. Tem um espaço de fala livre no começo, aí vota os projetos, aí vamos para a segunda parte da ordem do dia, que é a minha parte favorita, porque você vai discutir coisas mais abertas, você tem espaço para outra manifestação dos vereadores do que o projeto de lei. Sim. Qual que é a tua parte preferida da sessão, Isa? Você tem uma parte preferida? Se eu for falar isso, não dá risada. A Jussana sabe. Não. A Jussana sabe brincar. 1 minuto de silêncio. Não, vai ser brincadeira. Ou isso, ou explicações pessoais que quase nunca têm. Que é o fim do trabalho. Acabou. Toda aquela tensão já está relaxada. Exatamente. É só para descontrair. Mas Tá. eu acho assim, a ordem do dia, ela é tudo. Ela é tanto a votação dos projetos quanto dos requerimentos. Então, a gente costuma separar isso. O regimento, ele não fala, né? Tá, a segunda parte. Agora, na última alteração, a gente citou alguma coisinha ali. Mas ele é uma coisa só. Tanto quando a gente fala até inversão de pauta, né? Nós Pode estamos votar um requerimento antes de um projeto. Nós estamos trabalhando com a ordem do dia inteira. E, claro, que a cereja do bolo da sessão é a ordem do dia, né? Uhum. Então, onde você vai discutir os projetos, os requerimentos e... Vamos dizer assim, na segunda parte da ordem do dia, quando a gente chega na parte dos requerimentos, nós temos as indicações de sugestões ao executivo e ao legislativo, de ato administrativo de gestão, e os requerimentos. Então, temos duas coisas, a indicação, isso até que você está comentando aí, são as indicações de sugestões. Uhum. São toda aquela matéria, assim, que não é competência deles, mas eles precisam da contribuição deles dentro da sessão. Então, aí que surgem aqueles debates, né? Os mais aleatórios possíveis. Mais aleatórios. E eu vou te dizer que esses debates sempre trazem coisas assim, na maior parte das vezes, né? Trazem soluções benéficas. Sim. Né? Onde a gente para ali, às vezes a sessão para, sempre nessa parte. Vamos para as sugestões. E os outros requerimentos, eles acabam ficando um pouquinho, né, atrasados. Para quem está ouvindo a gente, então, vamos recapitular. Bom, o vereador não faz só o projeto de lei, mas o projeto de lei é o mais importante, porque a Câmara tem muitos espaços dentro dela para discutir projeto de lei. Então, a gente tem um espaço dentro do jurídico para ajudar, para fazer a instrução. O tempo de vida de um projeto, a maior parte é passada dentro das comissões. Ele vai passar por 2, 3, 4 comissões que vão discutir. Vai para o plenário, que é um momento curto, mas super importante, que todos vão poder olhar para aquilo. A população vai ter um espaço para dar de novo a sua opinião. A lei é aprovada ou não, e às vezes a lei é discutida, inclusive, depois de ir para o Diário Oficial. A gente tem um caso clássico aqui em Curitiba, que é o Dia da Consciência Negra, né? Que é uma lei, um feriado municipal que foi aprovado aqui pelos vereadores, virou lei, foi discutido no judiciário e daí voltou para a Projuris. A Projuris, nesse caso, está sendo o começo e o final dessa história. Como que é defender um projeto de lei que os vereadores aprovaram, Tadal? Vocês chegaram ao STF com esse, se eu me lembro direito. Nesse caso específico do feriado da Lei da Consciência Negra, o que aconteceu? Foi aprovada, então, a lei prevendo o Dia da Consciência Negra como feriado municipal, né? E isso gerou daí uma ADI que foi proposta pela Associação Comercial, se não me engano, pela ACP, né? Primeira coisa, né? Quer dizer, não é qualquer um que pode questionar leis, né? Então, nesse caso específico de controle abstrato, que a gente chama, né? Então, tem alguns legitimados para propor, né? Então, a ACP, né, se enquadra num desses legitimados. Então, nesse caso específico, a ACP questionava a competência do município para estar instituindo um feriado que não fosse um feriado religioso, tá? Porque como é que funciona? A gente tem uma lei nacional que ela prevê, que trata dos feriados e prevê que ao município caberia, se não me engano, definir 4 feriados, mas feriados religiosos. E o argumento da ACP nesse caso foi que o Dia da Consciência Negra não se caracterizaria primeiro como esse feriado religioso, né? E que a Câmara estaria, então, legislando sobre direito civil, direito do trabalho, que seria de competência federal,
né? Então, ela entrou com uma DI aqui no nosso tribunal, no TJ. O TJ concedeu, então, uma medida cautelar suspendendo, né, a lei, né? Ou seja, essa lei a gente nunca teve o feriado de 20 de novembro aí por conta da suspensão dessa lei, nessa lei suspendida aqui pelo TJ, né? Isso a gente foi recorreu para o STF com um instrumento chamado reclamação, né? E lá no STF a gente não discutiu bem se havia ou não a competência, né? A gente não chegou a fazer essa discussão, mas era uma questão mais de formalismo, se esse controle poderia ser feito ou não pelo TJ daqui, e se não seria matéria a ser discutida no STF, tá? E o STF entendeu que não, que o TJ aqui teria competência para fazer esse controle de constitucionalidade. E ok, né? Foi feito o julgado. E posteriormente, até acho que faz uns 2 ou 3 anos, se não me engano, uns 3 anos, o STF julgou a lei de São Paulo, né? Que era o mesmo argumento, se o município poderia legislar, né? Criar esse feriado do Dia da Consciência Negra. E aí o STF julgou constitucional, né? Apreciou a matéria e falou, não, o município estaria dentro do que a gente chama lá do interesse local. Ok, por quê? Porque essa norma que diz que o município só pode legislar a respeito de feriados religiosos é uma norma infraconstitucional, não está dentro da definição da repartição de competências da Constituição, né? Então, eventualmente, a nossa lei aqui poderia ir contra essa lei nacional, mas não contra a Constituição. Perfeito. Né? Com essa experiência sua de começo, de final de Câmara, você diria que vereador pode muito ou pode pouco? Ou depende? Assim, depende. Eu acho que assim, né, há, claro, né, digamos, uma reclamação recorrente que a gente vê, e eu entendo, né, por parte dos vereadores, que eles não podem legislar sobre nada. Tudo é do Executivo, tudo é do Estado, principalmente tudo é da União, toda a matéria, né? Mas, assim, é o enquadramento que a Constituição deu, né? E, por outro lado, existe uma série de outras questões que muitas vezes poderiam estar explorando, né? E, né, até um pouco por essa, como a gente comentou no início, né, ideia de que a principal função do vereador é fazer lei, né, que talvez isso não seja tão explorado, que os próprios vereadores às vezes não têm também essa mesma concepção. Usar esses outros instrumentos à disposição, né? Exatamente, né? Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Sim. Então, hoje em dia, a audiência pública, por exemplo, eu acho que tem aumentado. Tem aumentado. Bastante. Isso é legal, né? Mas eu lembro que um tempo atrás a gente quase não tinha audiência pública. Só nesse ano já foram 17. Ano passado foram 33. Então, é mais de uma por semana de dia útil. Então é bastante. Bacana, né? Jussana, você me disse ali, primeiro, vereador pode muito ou pode pouco? Qual que é a tua opinião sobre o poder dos vereadores como agente público? Eu também acho, assim como o Tadeu falou, embora, digamos, a competência legislativa dos vereadores seja, né, reduzida, tem muito trabalho, né? Digo, até justamente ao contrário de deputado estadual, federal, os vereadores, eles são os que estão próximos ali da população do eleitorado, né? Então, eles têm contato direto, então, justamente para saber as demandas, os anseios, né, da população. E, então, o que eu digo? Eles têm condições de captar muita informação, né? Muito trabalho, que embora eles não possam de fato executar, eles têm esses vários outros instrumentos para conseguir, né, junto com a prefeitura, que eu vou repassar os números aqui, né? Você falou, claro, que você acha que a fiscalização é uma coisa que eles fazem que é super importante, que não é só produzir lei. Só nesse ano foram 795 pedidos de informação. Então a gente tem, para cada projeto de lei, 8 pedidos de informação que foram feitos, né? São eles exercendo esse poder de fiscalização. 10 mil requerimentos à prefeitura que não são votados, que são só despachados de ofício. 10 mil. Para cada projeto, a gente tem 100 indicações de obra na cidade. Aí mais 309 que são votados,
e 48 pedidos a outros órgãos que não são a prefeitura e 13 moções, onde eles colocam a opinião da Câmara de Curitiba sobre algum tema de relevância. É bastante coisa, né? É bastante coisa, né? E tem, como o Tadal comentou, né, audiência pública. A audiência pública é muito legal, você realmente, né, trazer a população aqui para discutir algum tema né, relevante, e sai até, né, mesmo os vereadores estando perto da população, às vezes não tem tanta noção quanto você colocar uma parte dessa Sim. população interessada ali discutindo. E que viram requerimento, indicação, projeto de lei, podem virar outras coisas também. Exatamente, né? É realmente esse que é o bonito, né? É a cereja do bolo de ser Câmara, é isso, é estar justamente ali próximo, do lado da população, né? Então o caminho é muito mais curto. Né, diferente, por exemplo, do federal ou estadual, né, é todo um caminho, não tem essa proximidade que nem tem no municipal, né? Quando eu estava produzindo o episódio hoje aqui com o Bruno, a gente estava vendo os números da Câmara, Isa. Aí eu falei, Isa, veja só, o que você acha desse número que só 6% do que a Câmara faz é projeto de lei? Ele falou, não, você tá maluco? De onde você tirou esse número? Aí eu até refiz a conta para hoje. Nesse ano, os vereadores já produziram em documentos oficiais 12.313 documentos. 176 projetos é 1%, é 1,5%. O vereador pode muito, pode pouco? Você acha que eles usam bem ou usam mal esses outros instrumentos? Poderiam usar mais? Eu acho assim que, pegando essa visão de que o vereador não é vinculado apenas ao projeto de lei, o vereador pode muito. Ele tem muita voz, sabe? E ele é o canal para o Estado, para os deputados, para o federal. Quantas vezes a gente já viu o vereador, né, indo buscar formas de resolver um problema em outras instâncias? Eu acho assim que o vereador pode muito, porque ele está muito próximo, ele é o seu vizinho muitas vezes ali, está junto com você e tem voz perante todo, né, o Estado, a federação. Ele pode muito. Ele foi escolhido para exercer esse cargo de representação, né? Ele tem todo Exatamente. E tem o apoio de todos vocês aqui na parte técnica. Exatamente, ele tem o voto, né? Ele tem o meu voto de confiança para fazer isso. Então, ele pode muito. A gente só precisa de uma educação política, de desvincular, né? Porque, como o Tadal falou, a gente na faculdade, a gente sempre, no colégio, é assim, legislativo, legislar. Não falam das outras funções. Executivo, executar. Legislativo, legislar. Judiciário, julgar. Então, a gente fica isso na cabeça, assim, né? De uma forma tão arraigado, engessada, que a gente acaba, né, dizendo assim, não, ele não faz mais nada, mas o vereador pode muito. Já eu defendo o vereador para os taxistas. Eu também. Para os Uber da vida. Eu defendo muito, eu defendo muito. Porque se você for ver, Zé, só desconectar. Fica à vontade, o programa é de você. Ele leva porrada também. Sim. Porque ele está ali do lado, ponta, né? Ele leva da população e muitas vezes ele vai solicitar para os poderes e ele não tem assim. Não é assim, a gente está falando assessoramento, ele vai lá trazer. Ai, que bonitinho. Ele chega lá pedindo, eles vão dizer assim, não. Muitas vezes eles têm que brigar, eles têm que, sabe, criar forças, eles têm... Nossa, eu acho o trabalho do vereador, assim... quem diz que ele não trabalha, para mim, sinceramente, olha, eu defendo. Porque eu estou diretamente ali com eles, né? Então, eu vejo, assim, que eles fazem muito. É muito cansativo. E você tem que ter um dom para você... Né, receber toda hora. Imagine você acordar na sua casa, você quer tomar seu café da manhã, tem um vizinho, acontece isso, né? Eles comentam com a gente, tem um vizinho batendo na tua porta, dizendo que o asfalto da rua ali furou o pneu, né? Querendo coisas, às vezes. Só quem que manda a conta pro prefeito? Porque daí eles vão ter que dizer assim, olha, você, não é minha competência te dar, sei lá, transporte para alguma coisa. Ai, porque eu não voto mais em você. A gente sabe que existe isso. Então, essa parte da educação, eu acho assim que, olha, o vereador, ele é um ser abençoado, sinceramente. Em ritmo de encerramento, já que a Isa deu o tom aqui do... Você concorda com a Isa, Tadal? O vereador é um ser abençoado, ou melhor que isso? A gente deve estar sendo visto, eu espero, pela população que vai votar e quer entender de uma vez por todas o que faz um vereador. A gente chegou a um consenso aqui. Ele faz projetos, ele legisla, ele fiscaliza, ele controla o executivo e também assessora o executivo, que é a nossa grande consenso hoje aqui. 4 coisas principais que vão se dividir em 36 funções específicas.
E a gente deve estar sendo visto também pelos candidatos, que eu acho que é uma oportunidade incrível para eles entenderem como que funciona a Câmara e quem são vocês que depois vão controlar eles aqui depois. Um recado teu para a população, para os futuros candidatos, que vão ser eleitos ou não, e a sua opinião sobre o vereador, se ele é um ser abençoado, se ele é um ser de luz, ou se ele pode fazer mais coisas. Qual que é a tua opinião geral sobre tudo na vida? Tudo ao mesmo tempo agora, Tadeu? Pergunta difícil, hein? Não é nenhuma pergunta, eu estou só empurrando o final do programa para você. Ainda bem que foi Não, para assim, você. Eu pensei isso para você se preparar, porque eu acho que você ia gostar disso, é uma assim, gentileza. Concordo com a Isa. Eu, pessoalmente, antes de ser servidor concursado, eu fui cargo comissionado, que fui assessor parlamentar. E eu via como é que era. Não tinha horário. Né? E isso estendendo também aos assessores parlamentares. Né? Muitas vezes assim, não tem horário. Porque assim, não é só o dia a dia da Câmara. Né? É a agenda no bairro, é a agenda com o pessoal, né? Que você tem uma certa identidade, uma certa pauta. Né? É essa questão de ir, né? Buscar apoio nos outros centros da federação. Né? Então, às vezes, tem que fazer uma reunião lá com o deputado, porque tem coisas que só o deputado vai resolver no estado. Né? Tem coisas... Região metropolitana, por exemplo, a gente é uma capital. Né? Então, eu vejo que, de fato, essa ideia de que vereador, de política é vagabundo, é uma ideia falsa. Né? Esse trabalha muito. Eu não me candidataria. Eu também né? não. De forma Também alguma. não. Né? Tem que ter voto, né, Tadeu? Também, começa daí. Mas ainda que tivesse muito voto. Tá. Né? Eu não me vejo assim, tendo essa... Né? Você deixa de muitas vezes passar com a família, como a Isa falou. Sim. Né? O vereador, para quem eu trabalhava, por exemplo, largou dessa vida política, né? Vinha de uma tradição, né, de família de políticos e tal, exatamente por isso. Né? Então, eu entendo que, de fato, eles fazem bastante coisa, eles, de fato, sacrificam muito da vida pessoal pela política, e aquela história, tem que ter alguém para fazer isso. Né? Então, se todo mundo lavar as mãos também... Não tem vazio de poder, né? O poder vai estar sempre sendo ocupado. Né? Então, para o pessoal, né, que fez essa opção e falou, vou me botar à disposição né, da população e do município, que é isso, né? Eu entendo que esse pessoal tem que, primeiro de tudo, né, entender, assim que chegar aqui, entender como é que a coisa aqui funciona. Né? Porque é um universo, assim, único. Né? Vai dizer, não, mas já tive experiência na prefeitura. É diferente. Já fui assessor na Assembleia. É diferente. Né? Sou presidente da associação de bairro. A lógica é outra. Né? Então, assim, visitem a gente, né? Ainda que, né, não vejam o resto dos podcasts. Vejam os podcasts, né? E busquem informação. Hoje em dia está muito fácil a informação, né? Essa tecnologia que a gente tem hoje, né? A gente tem muito conteúdo muito bom, né, a respeito de poder legislativo na rede. Em que pese ainda dos três poderes, a gente, né, seja o que menos tem conteúdo feito, me parece, técnico, né? Sobre, né? Então, né, a gente fala muito, mesmo no próprio direito, a gente fala muito do poder judiciário, né? Toda a nossa formação é voltada para a parte, né, do poder judiciário, né? Então, mas hoje isso tem mudado, né? Até mesmo aproveitar e fazer aqui um merchan aqui do nosso grupo de estudos, né? Então, a gente recentemente lançou um edital de um grupo de estudo para a qualidade de leis, né? E a ideia é essa, mudar essa visão um pouco do direito, muito focada no poder judiciário, né? Ou seja, no controle pós-leis, e focar na feitura das leis. Né? Então, começar a discutir a feitura das leis, como que a gente pode melhorar o nosso processo legislativo. Né? Muito bem. Jussana, seu recado para o futuro, Jussana? Para a população, para os vereadores, uma avaliação dos vereadores, para os atuais, para os futuros. Tá, bom, eu realmente concordo com o Tadeu, com a Isa, que realmente o trabalho do vereador é árduo, é muita doação, e eu acho que isso é agravado ainda, porque ainda se fosse assim, optei por isso, vou, né, enfrentar uma eleição, uma campanha, já é muito difícil. Tanto que, né, às vezes muitos vereadores tentam 1, 2, 3 vezes, né? Então passam por toda essa dor de uma campanha, se elege
passa 4 anos se doando e depois tem que enfrentar tudo de novo, né? Então, não é um negócio, me preparei, enfrentei, consegui, agora vou trabalhar. Não, você é testado ali os 4 anos, né? E tem muito isso, como a Isabela citou, da pessoa... né, o vizinho lá não entende que não é tua competência fazer aquilo, fica... pé da vida, não vou mais votar, fala mal do vereador ali, do vizinho para os amigos. Ou muitos acham que, como antigamente, tinha muito esse assistencialismo, né, de vereador que paga churrasco, paga o enterro, paga, né? E não tem, eles não têm mecanismo para isso, né? Não é a função deles, aliás. A Câmara não dá nenhum auxílio fora o subsídio para os vereadores. Exatamente. Então, realmente é difícil. Eu também, mas de forma alguma, eu nunca me candidataria a nenhum cargo eletivo, porque eu acho que realmente é um trabalho difícil, né? Árduo. Mas também não quero desencorajar os que estão aí, né? Querendo né? se candidatar, os futuros candidatos. Se forem eleitos, estaremos aqui para assessorar. Exatamente, era isso que eu ia falar, que assim, é um trabalho árduo, mas estamos aqui, a gente realmente trabalha aqui, gosta, né, gosta do que faz, a gente está sempre buscando melhoria, né, mudando os processos aí, sistema, facilitando, né, tentando fazer o máximo para facilitar a vida dos vereadores. Justamente porque a gente sabe que não é fácil. E também estamos sempre defendendo aí os vereadores para a população saber que realmente não é mamão com açúcar, não é só chegar lá, fazer projeto de lei, ganhar uma fortuna, é difícil mesmo. E não só dos vereadores, né? Você está encerrando o programa, aproveita. E não só dos vereadores também, né? Porque a gente coloca a questão da população. A gente sempre está trazendo mecanismos do quê? De transparência, de trazer a população para dentro da Câmara, para que participe, para que entenda isso, tudo que vocês estão fazendo aqui. Nosso trabalho da comunicação, nesse ponto é fantástico, porque está sempre lançando coisas, o que a gente pode atrair a população, né? Para que fiscalizem o nosso trabalho também. É uma construção, um banco né? de ideias, né? Que quanto mais cabeças pensando, né? Mais soluções nós vamos ter, né? Então, eu acho que a Câmara de Curitiba, assim, nesse ponto da transparência, ela tá de parabéns, assim, sabe? Minha visão como servidora não é puxar sardinha para o nosso lado, mas eu acho, assim, que tanto a parte, né, da legalidade, porque nós temos uma procuradoria jurídica que é totalmente imparcial, ele vai dizer exatamente o que, né? Quem nunca lê uma instrução, leia, divertido. Leia a instrução, né? A gente vê ali nas comissões também e tal, tudo a gente faz para que a população esteja junto com a gente, né? Então, eu acho que isso é a parte, assim, mais bonita da casa. Bom, pessoal, esse é o fim desse episódio. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento com o Olimpo da estrutura política aqui da Câmara de Curitiba. E que você tenha decorado com a gente o que faz um vereador? Legisla, fiscaliza, controla e assessora o executivo, além de representar a população. Quer saber, decora o que eles fazem? A gente tem uma lista com 36 coisas que eles podem fazer no site da Câmara. Vai lá, consulta, lê. O próximo programa dessa série do Curitiba Decide é para avançar. Bom, agora a gente sabe o que ele pode fazer. Será que ele pode fazer coisas baseado em evidência, em estatística? O próximo programa vai ser uma mesa com IBGE, IPARDES e DIESE para discutir como usar indicadores sociais para fazer boas políticas públicas, como dar mais qualidade para o trabalho do Legislativo. Obrigado, pessoal. Voltem sempre. Eu tava nervoso com essa mesa, deu tudo certo. Que a gente não tem experiência, né? Então, deu tudo certo por sorte. Eu não vou pedir pra Isa contar a história da Raquel e da Rutinha. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Deixa por aí. Obrigado, pessoal. Pode subir o VT de encerramento.